O primeiro dia de greve começou com motoristas e cobradores de braços cruzados na porta das garagens. A categoria tentou impedir que 30% da frota funcionasse como manda a lei. Os primeiros ônibus que tentaram circular foram depredados com pedras e bombas caseiras, como esse na Praça da Bandeira. Mesmo com os 154 transportes cadastrados pela S-Trans, ainda faltou ônibus nas paradas. Esta mulher precisa cuidar de um sobrinho que está internado num hospital no centro, mas até agora não conseguiu chegar ao local. Vai ficar prejudicado, porque ele está tomando esses remédios fortes e a gente tem que ficar sempre em observação lá, ver como é que toma, é aquele problema todo. Na garagem desta empresa, uma das maiores da capital, 100% da frota está parada. Outro problema é a integração do transporte público, que é feita através do cartão eletrônico. Por causa da greve, o sistema não está funcionando. Prejuízo principalmente para os estudantes. Essa distância é muito pouco para pagar R$ 2,10. A gente não pega só ônibus aqui no colégio, a gente pega ônibus em outros lugares. Quem faz curso, tem que ir para o centro. É horrível. A meia passagem para estudantes continua valendo, mas somente em dinheiro. Apesar das últimas assembleias que aconteceram no sábado, que dividiu a categoria, a maioria decidiu continuar com a greve por tempo indeterminado. A situação é bem mais grave e demorada para os passageiros nos bairros mais distantes. Tá muito chato essa espera, tá ruim demais. Tá demorando? Muito. Faz uns meia hora, 40 minutos esperando o ônibus. Vejo que tem muitos ônibus só para tipo de linha, né? Para os outros bairros tá muito escasso. Agora tá começando o fluxo de ônibus, mas 6 e pouco não tinha ônibus. Vai prejudicar a senhora? Com certeza. Sem ônibus suficiente, a maioria não conseguiu chegar no trabalho ou na escola. Neste grupo de estudantes, todo mundo ficou sem aula na segunda-feira. Os ônibus só ia passar 7 horas. 7 horas já era pra gente estar lá na escola. E aí não chegou a tempo? Não, eu tive que vir de carona com meu tio, porque não teve ônibus. E aí perdeu a aula? Perdi. Quem teve condições decidiu pegar táxi ou mototáxi. Triste. Pobre sofre. E na greve dos ônibus sofre muito mais ainda. Você viu aí. Não estou aumentando nada. Você viu aí na reportagem. E agora vamos ao vivo com o Thiago Melo. Ele está lá na Praça da Bandeira para relatar para nós a situação de momento. Ao vivo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos assistem. Como você disse, a gente está aqui na Praça da Bandeira, um dos pontos de ônibus mais movimentados de Teresina, e no momento a situação é essa. Há uma fileira de ônibus aqui parados, estacionados. Por volta de 10h30 esses veículos chegaram aqui e aqui permaneceram. Algumas pessoas reclamam, inclusive, que tomaram o coletivo com o objetivo de chegar até suas casas e aí, nesse ponto, terminaram parando, não conseguiram prosseguir viagem, reivindicam o dinheiro da passagem porque, enfim, terminaram pagando. Essa paralisação, nesse momento dos ônibus aqui, segundo o Sintetro, se dá porque as empresas teriam colocado um percentual acima de 30% dos veículos para circular. A informação é que as empresas teriam colocado 1/3 dos ônibus nas ruas, que esse 1/3 significa 33% e está, portanto, acima do percentual mínimo previsto em lei. Você percebe imagens das pessoas que, por força do estacionamento dos ônibus aqui, estão tendo que ir até o meio da rua para esperar o ônibus alternativo ou mesmo o ônibus cadastrado para pegar o coletivo, tomar o ônibus e ir para casa. Pois não? Tiago, eu tô vendo a fila grande, rapaz. Esse que tá passando aí é alternativo, né? É uma fila grande, os ônibus que passam aqui é escolar ou então alternativo, os veículos que foram cadastrados pela S-Trans, Superintendência Municipal de Trânsito, para fazer esse transporte enquanto a greve durar. Tristeza, rapaz. Você percebe muitos estudantes aí, inclusive, esse Tristeza, horário o pessoal já está deixando as salas de aula. Trabalhador, meu Deus do céu, olha aí, sofrendo. Tiago, eu tô vendo a fila tá grande, vai até aonde? Você tá aí na Praça da Bandeira, vai até onde essa fila aí de ônibus parados? Aqui, ela se encerra exatamente onde termina o prolongamento aqui da Rua Aurelino de Abreu, no centro de Teresina. Termina ali no encontro com a Avenida Maranhão. Mas se a gente pegar aqui... E começa aonde? Bom, lá na Rui Barbosa... Ela termina na Maranhão, mas começa aonde? Os ônibus que vêm da Rui Barbosa, da Zona Norte de Teresina, ou mesmo que vêm de Timon, lá na Rui Barbosa também tem ônibus parado nesse momento. Triste. Tá errado. Não vai não. É uma lástima, Deoclésio. Ô, Tiago, você disse que as pessoas pegaram o ônibus para ir para casa, aí
o ônibus anda 10% do trajeto, para. O povo é obrigado a descer. E muito justamente, algumas pessoas estão querendo pelo menos a devolução do que pagaram para andar e não andaram. Nós temos, Elas estão recebendo ou não? Do nosso lado, Amadeu, nós estamos aqui com o usuário do nosso lado. O senhor, a avaliação que o senhor faz? Eu faço a avaliação que o prefeito devia imediatamente mandar tirar esses carros tudo do meio da rua. Eles não estão de greve? Estão fazendo o quê? Estão atrapalhando. E a gente fica numa situação, nem carro, nem nada, e os carros parados, gente aguardando e não pega um carro, não tem um transporte, falta de respeito. O prefeito tem que ter um moral com esse pessoal. Não tem transporte não, tá todo mundo aí, eu sou idoso, tem muito aqui, idoso, que a gente não tem o dinheiro nem para voltar, a gente veio tratar de negócio. Ninguém não pode nem voltar para cá, está aqui no meio da rua. O senhor teve dificuldade para chegar hoje ao centro de Teresina? Não, porque é o seguinte, eu peguei uma carona de lá para cá, uma carona não foi de ônibus não, peguei uma carona de amigo que me deu de lá para cá. Apelou para carona hoje? Foi, exatamente. E para voltar agora? Para voltar eu tô aqui esperando, eu vou de pé mesmo. O cabo tem que ir de pé. Cadê? Ô, Tiago. Pois não, Amadeu. Tiago, por favor, Tiago. Tá vendo aí o sofrimento do povo? Esse senhor, como é o nome dele? O nome do senhor, por favor, sua profissão? Francisco da Chaga Dias Nascimento. Seu Francisco disse uma coisa aí. Federal, só que eu ganho pouco e me viram, viu, né? Tiago? Pois não, Amadeu. E pra mim ele resumiu. Ele resumiu esse dia de hoje em Teresina. Falta de respeito. Falta de respeito com o povo. É o que está ocorrendo. Tiago, os alternativos estão funcionando? Os alternativos estão funcionando. Tá, daqui a pouco eu volto aí com o Tiago. Fica aí, Tiago, ao vivo. Vamos ouvir aí as pessoas, os trabalhadores também. Todo mundo tem que falar, pode falar. Nós temos também um representante do Sintetro aqui. Vai falar, do Sindicato dos Trabalhadores, vai falar. Sem problema, porque agora nós vamos lá para a S-Trans. Quem é que está na S-Trans? Vinícius Weiner está lá na S-Trans para falar para nós sobre a situação de momento e como é que a Superintendência de Trânsito avalia essa posição aí do povo reclamando uma providência urgente para este caos no transporte. Pois não, Vinícius? Oi, Amadeu, boa tarde a todos. A gente fala aqui ao vivo da Avenida Pedro Freitas, né, onde fica a S-Trans aqui na Zona Sul, e a Prefeitura, de acordo aqui com o diretor de Transportes Públicos da S-Trans, o senhor Ricardo Freitas, a Prefeitura começou a reagir e já sinalizou que vai fazer algo para ir atrás do fim desse movimento que vem prejudicando aí centenas de teresinenses nessa segunda-feira. Boa tarde, diretor. O que a Prefeitura vai fazer em relação a isso? Alguma novidade? A Prefeitura já entrou com ação cautelar, solicitando o aumento da frota legal para um patamar bem superior, que possa realmente minimizar o transtorno, e também com relação a essa paralisação abusiva, que foram 2 atos abusivos já ocorridos hoje. Um deles é a retardo da saída dos ônibus das próprias garagens. Quando já devia ter sido iniciado às 5 horas da manhã, esses ônibus saíram bem mais tarde, em função de piquetes. E o outro, essa paralisação que, como você foi bem denunciado aí, desse transtorno, que deixou a população de repente sem ônibus, estava dentro do veículo, teve que sair. Eu quero deixar claro que essa alegação de que houve colocação de ônibus a mais não justifica essa atitude, porque a ordem de serviço para a greve foi emitida pela S-Trans, entregue ao CETUT e ao Sintetro e a cada empresa. E está disponível também para quem quiser apurar o fato, inclusive o TRT e o Ministério Público do Trabalho. Então, se houve um descumprimento, eu acho que numa questão de discussão salutar da questão trabalhista do direito de greve, por parte dos empregadores, cabia ao Sintetro procurar esse trânsito e alertar para esse descumprimento, que do jeito que ele fiscaliza uma coisa, ele fiscaliza outra. Então, não fazer essa paralisação que traz um transtorno ofensivo, até desrespeitoso à população. Amadeu, aqui no prédio da S-Trans, o cadastramento de carros e ônibus, né, vans particulares, continua acontecendo aqui na frente da S-Trans. As pessoas interessadas devem procurar a sede aqui da S-Trans, na Avenida Pedro Freitas, na Zona Sul de Teresina. Agora, diretor, a gente viu aí quantos ônibus, vans particulares até agora, nesse momento, estão circulando, essas particulares que foram cadastradas por vocês? Nós chegamos até agora há pouco no patamar de 185 ônibus, veículos alternativos de modo geral, sendo cadastrados. E estão operando na cidade e a gente está procurando fazer com que eles supram, em parte, a necessidade, porque não vai suprir totalmente, naturalmente, de deslocamentos. Inclusive, fazemos um apelo
aos empregadores, às pessoas que têm condição de ajudar seus colaboradores, seus empregados, que não podem contar nesses ônibus com o Vale Transporte Eletrônico, que eles não têm equipamento, que façam uma conta e façam uma compensação, adiantem uma certa quantia de dinheiro, para depois compensar no crédito mais adiante, mas que essas pessoas disponibilizem um certo dinheiro para poderem andar nesses veículos. Para minimizar o problema da greve, porque como nós sabemos, o problema da greve não atinge apenas este ou aquele usuário de ônibus, ou todos eles, mas também a economia e o funcionamento da cidade como um todo. Diretor, A gente percebe... Oi, Amadeu. Diretor, bem, a questão é a seguinte, houve a greve, o trabalhador fez assembleia, o sindicato e definiu pela greve. Mas há um percentual mínimo de 30% porque é um serviço de utilidade pública, isso está na lei. E o que é verdade não rodou 30%, não está rodando 30%. E a minha pergunta para o senhor é a seguinte, quem é o responsável por essa determinação legal não estar sendo cumprida? É dos empresários, é dos trabalhadores, é da S-Trans? Onde é que foi o erro para que o povo não tenha pelo menos 30% da linha regular? Nós encaminhamos, como eu acabei de dizer, umas ordens de serviço de greve com 30% de operação para todas as partes, para o setor, para as empresas individualmente, para o Sintetro, para o Setut. Volto a dizer, se eles acham, qualquer um acha, que as ordens de serviço estejam erradas, inadequadas em relação a essa proporção, caberia procurar a S-Trans para que a gente fizesse uma revisão disso. Não um transtorno de paralisação. E como a situação de greve, é bem claro que a situação de greve é regida pela legislação trabalhista, qualquer ação de punição deve ser dirigida a quem está no comando do processo de dissídio, que agora passa a ser o TRT. Inclusive já enviamos medida cautelar, solicitação de medida cautelar para a correção desses problemas. E estamos aplicando as multas de operação por conta do descumprimento da ordem mínima de serviço, segundo as que nós enviamos. Diretor, e os passageiros? Como é que eles fazem para garantir os direitos deles? Se eles chegarem, por exemplo, num ônibus desse que está cadastrado por vocês e o cobrador ele só quiser a passagem inteira, não aceitar a meia, como é que ele faz para garantir os direitos? É nos denunciando que nós iremos apurar isso. E até agora não recebemos nenhuma denúncia, estamos fiscalizando em dois tempos, em duas faixas. Duas faixas de fiscalização, em cima dessa questão das ordens de serviço, da greve, dos operadores, e também uma fiscalização em cima desses veículos cadastrados, para que eles não desobedeçam itinerários e não criem esse tipo de problemas para o usuário. Olha, uma pergunta, Amadeu. Daqui a pouco eu volto com você aí, Vinícius.